Olá, meus queridos alunos do terceiro curso do Colégio Fractal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Belo e vou estar retomando aqui o assunto com vocês de bioquímica, né? Na aula passada a gente falou sobre a bioquímica dos lipídios, das gorduras, e hoje nós falaremos um pouco sobre os nutrientes plásticos, né? Nutrientes plásticos são aqueles envolvidos na construção do nosso organismo. E como nutriente plástico nós temos as proteínas que são as grandes moléculas, né, estruturais de todo o nosso organismo. As proteínas, elas são formadas por unidades menores, né, visto que elas são polímeros formados por várias unidades denominadas de aminoácidos. E os aminoácidos, eles existem, né, cerca de 20 aminoácidos na natureza e todos eles podem ser utilizados na construção de diversas proteínas diferentes. As proteínas, elas são muito importantes porque elas estão totalmente relacionadas com a expressão gênica, certo? Porque o gene do DNA ele é transcrito sob a forma de um RNA, que por sua vez vai comandar a produção, a síntese de uma determinada proteína no nosso organismo. E isso, é claro, né, vai ocorrer lá no ribossomo com a participação de vários aminoácidos. Por isso que neste primeiro slide a gente vai analisar as menores partes formadoras das proteínas. Então, todo aminoácido ele tem uma fórmula, né, geral, que é justamente essa daqui, que está denominando como fórmula estrutural, porque é uma estrutura comum a todos os aminoácidos. Todo aminoácido ele vai ter um radical, que é justamente, né, o elemento que vai diferenciar os aminoácidos. Ele tem um carbono aqui, um carbono que a gente chama de carbono alfa, ligado a um grupamento amina, a um hidrogênio e a um ácido carboxílico, certo? Todo aminoácido tem essa mesma estrutura aqui, variando apenas, como eu disse, o radical. Por exemplo, ó, aqui no aminoácido, né, mais simples da natureza, que é chamado de glicina, cuja fórmula molecular, né, C2H5ON, você tem aqui, ó, o elemento amina, o elemento ácido carboxílico, o hidrogênio, né, aquilo que é comum a todo e qualquer um dos 20 aminoácidos existentes na natureza, e o radical da glicina é mais um hidrogênio. Se você comparar aqui com o ácido glutâmico, que é um outro tipo, né, de aminoácido, dentro daqueles 20 encontrados na natureza, você tem aqui o grupamento comum a todos os aminoácidos, amina, hidrogênio, carbono, né, ácido carboxílico, e o radical seria toda essa estrutura aqui acima. Então você percebe que todos os aminoácidos têm essa mesma estrutura, grupamento amina, ácido carboxílico, variando apenas o radical, certo? E uma proteína ela pode ser formada por vários aminoácidos, né? Normalmente aí, mais de 100 aminoácidos compõem uma determinada proteína. Existem alguns elementos proteicos que são menores, como por exemplo o próprio hormônio chamado de insulina. A insulina ela tem, né, 51 aminoácidos na sua composição. Muitos autores, portanto, denominam a insulina como um oligopeptídeo, né? Ou seja, um elemento formado por vários aminoácidos. Mas normalmente as proteínas elas vão ter mais de 100 aminoácidos. Existem proteínas que podem chegar a mais de 9.000 aminoácidos na sua composição, como é o caso da hemoglobina, né? Uma proteína, um pigmento respiratório importantíssimo, localizado dentro das hemácias, que faz o transporte principalmente do oxigênio no nosso organismo. Você vai ver aqui que as proteínas elas têm N funções do organismo, né? Nós vamos elencar algumas funções, as principais. Porém, nesse primeiro slide, quero que você veja que sempre as proteínas são formadas a partir de aminoácidos. Estes aminoácidos, inclusive, né, vou demonstrar para você daqui a pouquinho, eles realizam ligações que são denominadas de ligações peptídicas. Sempre a ligação peptídica vai acontecer entre o ácido carboxílico do primeiro aminoácido e o grupamento amina do segundo aminoácido, formando, portanto, a ligação, né, que sempre resulta na perda, na saída de uma molécula de água, visto que é um processo denominado de síntese por desidratação. Vamos ver aqui, próximo slide, demonstrando para você a ligação peptídica. Então eu tenho aí ó, um aminoácido glicina, né, que vai realizar essa ligação com o aminoácido alanina. Perceba aqui, ó, grupo carboxila, ou ácido carboxílico, é que vai fazer a ligação com o grupamento amina do segundo aminoácido, e é sempre dessa forma. Essa ligação que vai ser formada, como você pode perceber aqui, é justamente a ligação peptídica que resultou na saída de uma molécula de água. Então, aqui da mesma forma, ó, você tem dois aminoácidos realizando ligação peptídica, formando, portanto, aqui, né, na verdade, né, 3 aminoácidos, porque ele pegou aqui esse primeiro, que já, né, havia sido resultante da união de 2 aminoácidos, e está ligando mais um aminoácido para te mostrar que é sempre entre o ácido carboxílico e o grupamento amina com a saída de uma molécula de água, formando, por exemplo, uma estrutura com 3 aminoácidos diferentes.
Olha aqui, o que diferencia, a única coisa, né, que está diferenciando um aminoácido do outro é justamente o grupamento radical que é diferente nesses 3 aminoácidos. Portanto, nós temos um tripeptídeo. Acima disso, né, nós falamos aí que você tem um oligopeptídeo, um polipeptídeo, quando tem mais aminoácidos ainda, até chegar nas proteínas, né, cujos autores assumem que deve ter normalmente aí mais de 100 aminoácidos na sua composição. Assim, quando a proteína é produzida, ela assume essa primeira estrutura, denominada justamente de estrutura primária. Lembrando que as proteínas serão produzidas a nível dos ribossomos, e algumas proteínas, é claro, hormonais e enzimáticas, são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso das células, né? Porque justamente eles contêm ribossomos. Então nós vemos aqui, ó, tem vários aminoácidos ligados, a ligação entre eles, justamente a ligação peptídica, que está ocorrendo aqui entre os aminoácidos. Portanto, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aminoácidos, eu voltei aqui justamente a liberação de 7 moléculas de água. Porque o número de aminoácidos menos 1 conta para a gente quantas moléculas de água foram tiradas, né, a partir dessas várias ligações aqui peptídicas. Então eu tenho uma molécula aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas de água perdidas. Então a estrutura primária, né, assim quando a proteína é sintetizada pelo ribossomo, ela tem essa estruturação, essa forma, uma sequência linear de aminoácidos. Porém, toda proteína, para ser funcional, ela precisa sofrer dobramento sobre si mesma. E isso ocorre, né, também com o auxílio de algumas proteínas específicas denominadas de chaperonas e chaperoninas, que vão estimular o dobramento, né, o aumento de ligações químicas que permitem esse dobramento da estrutura secundária. A estrutura secundária ela pode ser conhecida como alfa-hélice ou beta-pregueada, dependendo da sua forma. E ela continua os dobramentos até se transformar na estrutura terciária. A estrutura terciária normalmente é a estrutura final da maioria das proteínas. Muitas proteínas, quando estão na estrutura terciária já bem dobradas sobre si mesmas, elas já são funcionais. Por exemplo, se for uma enzima ou se for um hormônio, essa proteína ela deverá ser eliminada a partir da célula produtora dela. Como, por exemplo, né, eu estava citando para você o hormônio insulina, que é uma cadeia de 51 aminoácidos, que assim que é produzida, por exemplo, pela célula beta-pancreática, né, a responsável pela produção desse hormônio muito importante, esse hormônio, que é a insulina, tem que ser liberado na corrente sanguínea a fim de controlar a taxa de glicose no sangue, né, a taxa glicêmica. E normalmente as proteínas assumem essa forma terciária. Porém, a hemoglobina, por exemplo, ela apresenta uma estrutura quaternária, onde a gente observa que são 4 cadeias polipeptídicas, como está denominando aqui para você, e normalmente uma estrutura quaternária é quando vários elementos proteicos formadores dessa grande proteína se ligam a elementos não proteicos. No caso da hemoglobina, por exemplo, existe uma associação com ferro em cada cadeia polipeptídica. Então, 4 íons de ferro formam juntamente, né, com os aminoácidos a proteína de estrutura quaternária que é chamada de hemoglobina. Lembrando que é o ferro que vai apresentar a afinidade com o oxigênio. Então, por exemplo, as proteínas elas vão ter N funções no organismo. Né? A primeira função que eu cito aqui para você é a função estrutural. As proteínas estruturam várias partes do nosso corpo, a começar a nível celular, porque as proteínas fazem parte do citoplasma das células, né? Aquela região lá, o meio aquoso, onde as reações químicas celulares ocorrem. Ela também faz parte da composição da membrana plasmática, as grandes proteínas, por exemplo, né? Denominadas de permeases, que permitem a difusão facilitada de moléculas de glicose, de aminoácidos, né, para dentro da célula. Outras proteínas da membrana também, que são periféricas, são proteínas estruturais, proteínas de passagem de água e outros elementos. Um grande exemplo, né, de função estrutural das proteínas é relacionado também à queratina que está presente, né, nas unhas, nos cabelos, nos pelos de uma forma geral no corpo, né, acima também da pele, sobre a epiderme, garantindo essa proteção, né, contra a perda excessiva de água para o meio. O próprio colágeno também é a proteína mais presente no corpo, né? Cerca de 40% de todas as proteínas do nosso corpo são do tipo colágeno. Colágeno que garante resistência aos tecidos conjuntivos onde ele existe, como tendões, ligamentos, né? Derme, que é a segunda camada da pele. Então existem várias funções importantes das proteínas, né? E uma das mais importantes é justamente a função estrutural, né, na composição de partes do corpo, como, por exemplo, também a musculatura, né, que é basicamente, quanto à parte orgânica, composta de proteínas.
Outra função importante é a função transportadora. Existem proteínas, né, como eu citei para você, como a hemoglobina, que tem função como transporte, né, de oxigênio definido no corpo. Existem proteínas também da membrana interna da mitocôndria, que fazem transporte de elétrons, proteínas que fazem um papel muito parecido nos cloroplastos. Existem também outras estruturas quaternárias que, na verdade, se associam a elementos não proteicos diferentes do ferro, como no caso, né, da hemocianina, que é o pigmento respiratório de alguns animais artrópodes, que o pigmento, ao invés de se associar com ferro, é associado ao cobre, garantindo uma coloração, né, meio azulada ao sangue do animal que apresenta isso. E também tem função no transporte de oxigênio. Então, além da função estrutural, função, né, também de transporte das proteínas é muito evidente nas questões, principalmente em relação à hemoglobina. Função enzimática, as proteínas elas têm um papel muito importante porque, em sua maioria, elas são enzimas. E as enzimas elas catalisam reações químicas, diminuindo, né, a energia de ativação necessária para que uma determinada reação química pudesse acontecer. E as enzimas sempre estão participando de qualquer processo metabólico do corpo, e elas são justamente proteínas. Função de defesa, porque os anticorpos, né, também denominados de imunoglobulinas, eles, quando ativados, quando produzidos, né, em reação a um estímulo por meio de um patógeno, que pode ser um vírus, uma bactéria, esses anticorpos facilitam a ação dos leucócitos, né, dos glóbulos brancos, porque inativam os patógenos, fazendo uma reação de aglutinação, né, reunindo vários patógenos em um ponto em comum, para que células brancas denominadas de macrófagos, né, e outros tipos de leucócitos também, como os linfócitos, possam fagocitar essas partículas estranhas, esses patógenos que entram no organismo. E as imunoglobulinas, né, como o próprio nome está sugerindo para você, essa terminação ina indica que são proteínas, né, também chamadas de anticorpos. Então aqui um papel da enzima. Perceba aqui uma ilustração para te mostrar que com a enzima o trabalho é facilitado. Sem a enzima, o gasto energético também seria muito maior. Como você pode perceber, a quantidade, né, de energia que iria ser dispensada seria muito maior do que com a participação da enzima. Por isso que as enzimas, elas diminuem a energia de ativação, né, o tamanho da energia de ativação sem a enzima. As enzimas diminuem a energia de ativação para que uma reação química no corpo possa acontecer. E toda e qualquer reação química metabólica depende da participação de várias enzimas para ocorrer. Por exemplo, durante a respiração celular, a quebra da glicose só é possível na presença de enzimas, que vão catalisar o processo. Se não ocorressem enzimas, este processo simplesmente não seria compatível com a vida, justamente porque iria demorar bastante. Algumas reações químicas do seu corpo dependem de uma energia de ativação muito alta, e as enzimas fazem com que essa mesma reação consiga ocorrer numa energia de ativação menor, como a própria temperatura, né? A nossa temperatura corporal é em torno de 36 graus, justamente porque essa é a temperatura ótima de atuação de todas as nossas enzimas. Sempre as enzimas atuam no mecanismo de chave fechadura, então os substratos se encaixam perfeitamente numa enzima que é correspondente a eles. Por exemplo, as proteínas, né, da nossa alimentação são processadas por algumas enzimas, como por exemplo a enzima presente no estômago chamada de pepsina. A pepsina é um tipo de protease, porque ela consegue se ligar a substratos, né, específicos, tais como as proteínas, e quebrar essas proteínas em aminoácidos. No caso, lá no estômago, inicialmente é quebrado, né, em peptonas, que são sequências de vários aminoácidos, mas outras enzimas, como a tripsina, a quimotripsina, terminam esse processo aí produzindo vários aminoácidos. Da mesma forma que as enzimas estão atuando, né, tanto na hidrólise, elas podem atuar na síntese também, como aqui está te mostrando. Uma enzima que vai reunir dois substratos, né, pode ser, por exemplo, duas moléculas de glicose, na presença da enzima maltase, elas podem, né, no caso, serem unidas, formando justamente o açúcar maltose. A reação contrária de quebra da maltose também depende da enzima maltase. Agora, a enzima com sítio ativo maior do que o substrato, né, às vezes as enzimas podem sofrer uma certa deformação após a atuação delas, mas sempre após atuar em uma reação, a enzima está pronta para atuar em outra reação, como está demonstrando aqui para você. Tudo isso aqui seria o complexo enzima-substrato. Né? A enzima ela tem uma leve mudança na sua forma justamente para se acoplar muito bem aos substratos nos quais ela vai atuar catalisando uma determinada reação, seja de síntese, de união, seja de quebra, hidrólise, claro, na presença de água.
Alguns fatores podem influenciar na ação das enzimas, como eu estava falando para você. A temperatura ótima, né, do nosso corpo seria de 36 graus. No caso, por exemplo, de outros animais, a temperatura pode variar. Mas aqui esse gráfico está querendo te mostrar que com o aumento da temperatura, nós podemos aumentar bastante a ação enzimática. Geralmente o aumento de 1 grau Celsius, né, pode duplicar ou triplicar a velocidade de ação de uma enzima, mas toda enzima, por ser uma proteína, ela pode sofrer desnaturação sob alta temperatura. Então uma enzima, neste caso aqui, ó, acima dos 40 graus, ela perde a sua função, ela sofre a desnaturação proteica. Desnaturação proteica é isso aqui que a gente viu, ó. Você viu que uma cadeia de aminoácidos, né, da origem à estrutura primária, ela vai sofrendo dobramentos até normalmente a estrutura terciária. Quando a proteína desnatura, no caso aquela enzima lá sob alta temperatura, a estrutura terciária volta a ter uma estrutura primária. Por isso que ela acaba perdendo, né, a sua forma e a sua função também. Então, por este motivo, neste gráfico, em função da temperatura alta por muito tempo, a atividade enzimática pode decair e uma determinada reação química que era catalisada, ela vai deixar de acontecer. No caso do pH também é importante, porque pegando o exemplo aqui do sistema digestório, né? Toda enzima, além de temperatura ótima, tem um pH ótimo de atuação. Dando o exemplo aqui da pepsina, que atua no estômago, onde o pH é ácido, né? Em torno de 2. E o exemplo da tripsina, ambas são proteases, né? Processam, no caso, elementos proteicos. Primeiro ocorre a pepsina no estômago, depois a tripsina, né? Que está presente no suco pancreático, vai atuar lá no intestino delgado. Só que, diferentemente da pepsina, que atua em pH ótimo igual a 2, a tripsina, o pH ótimo dela é igual a 8. Por isso que o estômago tem que ser ácido, enquanto que o intestino delgado ele tem que ser alcalino, tem que ser básico. Então, perceba que o aumento aqui do pH causa, né, a diminuição brusca da atividade enzimática. Da mesma forma que se eu aumentar demais o pH ou se eu diminuir bastante, a enzima tripsina ela não funciona bem, porque ela funciona, né, num perfil ótimo quando mantida num pH 8, que é o pH alcalino. Por isso, cada enzima tem um ótimo de temperatura e tem um ótimo de pH também ao longo do nosso corpo. Detalhando aqui, né, os anticorpos, as proteínas de defesa, também chamadas de imunoglobulinas, perceba que tem uma forma totalmente diferente, adaptada à sua função, que é justamente se ligar aos patógenos, né, e causar a sua inativação. Portanto, é muito importante esse ponto aqui, você verificar que os anticorpos estão relacionados com os processos de imunização, tá? E existem, né, duas formas de imunização que caem bastante nos vestibulares, que é a imunização ativa e a imunização passiva. Aqui te mostrando a reação, né, do complexo antígeno-anticorpo. Então, os anticorpos se ligam aos antígenos, podem ser vírus, podem ser bactérias, criando uma reação de aglutinação, ou seja, facilitando a localização desses elementos patógenos no corpo para que os glóbulos brancos possam realizar justamente a sua fagocitose e também alguns glóbulos brancos conseguem eliminar substâncias químicas tóxicas, né, em todo esse complexo, a fim de eliminar uma possível infecção. E, normalmente, quando ocorre esse processo, né, infeccioso, ocorre a liberação de algumas substâncias químicas por parte dos próprios, né, leucócitos, glóbulos brancos. Eles, quando têm algum tipo de patógeno no corpo, liberam uma proteína também, chamada de citocina, que indica ao organismo que existe alguma reação infecciosa acontecendo e que é necessário o combate dessa reação infecciosa. Inclusive, a citocina ela é recebida pelo hipotálamo, que é um órgão, né, importante do encéfalo que controla a temperatura corporal. Na presença de citocina, liberado pelos glóbulos brancos, né, o hipotálamo ele eleva a temperatura corporal, causando a febre. A intenção é justamente, né, aumentar bastante a ação das enzimas do sistema imunológico. Porém, uma febre por muito tempo, como você viu aqui, ó, neste primeiro gráfico, se a febre, né, for alta, aqui, ó, acima de 40 graus por muito tempo, as enzimas perdem a sua função e isso pode ser até fatal para o indivíduo. Quando a gente fala da imunização, né, a defesa contra doenças, eu tenho a imunização ativa e a imunização passiva. Qual que é a grande diferença? A imunização ativa é aquilo que ativa o seu corpo a produzir anticorpos, né, induz o seu organismo a produzir anticorpos contra um determinado patógeno. A gente pode citar aqui alguns exemplos, né, como você já está acostumado aí, quando você, por exemplo, tem uma campanha de vacinação. A vacina é uma forma de imunização ativa, porque ao te vacinar, né, ali está sendo inserido em você, pode ser fragmentos do patógeno, né, de uma bactéria ou de vírus, ou então às vezes os vírus até inativados.
o seu corpo vai reconhecer esses patógenos, vai produzir anticorpos contra ele e você passa a ficar imunizado contra aqueles tipos específicos de patógeno. Como a vacina ela induziu a produção de anticorpos no seu corpo, ela é uma forma de imunização ativa, certo? Diferentemente, por exemplo, do leite materno, que já fornece os anticorpos prontos, né, ao indivíduo. Então, imagina o recém-nascido, quando ele está mamando, ele está recebendo ali, além de proteínas, né, necessárias à produção de energia no corpo dele, como a caseína mesmo, com a proteína típica do leite, ele está recebendo uma série de anticorpos da mamãe. E como os anticorpos já estão passando, né, prontos para o corpo desse recém-nascido, você tem o leite materno uma forma de imunização passiva. O soro também, quando tem picada de animal, né, peçonhento, venenoso, o soro também já fornece os anticorpos prontos para, né, o tratamento dessa enfermidade. E neste caso, o soro também é uma forma de imunização passiva, certo? Então, espero que você tenha entendido aí os principais conceitos. Até a próxima aula. Um beijão, até mais.